Ó, eu vou iniciar. Boa noite, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma quarta-feira, né? É geralmente terça, mas nós trocamos essa semana para quarta. É o nosso bate-papo. E hoje nós temos a presença, daqui a pouco ele está entrando, do reverendo André Ramos. Reverendo André Ramos, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Iguaçu, e daqui a pouco, quando ele estiver, eu vou fazer a apresentação dele melhor. Tá? Você que está conosco, Deus te abençoe. Você que está conosco aí no YouTube, no Facebook, se você puder compartilhar o link do canal do Facebook e do YouTube, vai ser um prazer imenso você fazer isso, porque com certeza esse assunto é muito interessante e o reverendo André tem muita base para poder passar para a gente. Eu vou explicar daqui a pouco porque que eu convidei o reverendo André e também para falar sobre esse assunto que está tão na mídia hoje, né? Falando tão na mídia. Já está no Facebook também? Tá no Facebook também. Então você que está no Facebook, você que está no YouTube, por favor, já vai aí divulgando, compartilhando e convidando pessoas para estar conosco, tá bom? Meus queridos, nós temos... nós vamos convidar então agora o reverendo André, ele vai estar entrando aí já no ar com a gente. Já pode. Já está aí com a gente. Muito bem. Esse reverendo André. Muito obrigado, reverendo Vasco, pelo privilégio, por esse convite de participar da sua live essa noite, e esperamos em Deus que Ele trabalhe e fale através de nós, a fim de que o seu nome, né, continue sendo glorificado e exaltado cada vez mais. Amém. Bom, eu fiz uma colinha aqui para mim, tá, reverendo? O reverendo André, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Iguaçu, primeira Igreja Presbiteriana de Nova Iguaçu, e ele é casado com a Lucy Sevilha Ramos. Ele tem 2 filhos, que é a Lises e o Jonathan Sevilha Ramos, que eu conheço, os dois muito atuantes no trabalho da igreja. O Jonas é diácono, não é isso? Diácono, isso aí. Diácono. A Lises é jornalista, não é? Isso. E o Jonathan está fazendo direito, Mackenzie. Isso, Mackenzie Rio. Mackenzie Rio. E o reverendo André, ele possui graduação em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas, graduado em Direito pela Faculdade Mackenzie Rio, advogado, inscrito na OAB. Ele possui mestrado em Educação Cristã pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jumper, tem mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie São Paulo, doutorado em Ministério pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jumper, em parceria com o Reform Theological Seminary. Tem o curso de liderança do Instituto John Haggai, Brasil. É doutorado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. É pós-graduando em Docência do Ensino Superior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Mas ele tem todos esses títulos, mas é esse homem aí, ó, simples pra caramba, amigão, chegado na gente. Então, tem os títulos, eu sei que ele fica assim, mas falei, eu quero os títulos, me dá aí, porque eu gosto de apresentar a pessoa. Quem honra, honra. Então, a gente dá honra a quem tem honra. Mas, olha, para quem conhece no dia a dia, sabe que ele é a pessoa mais simples que tem. Ele não faz nenhuma questão de ficar mostrando título, não, tá? Eu que pedi isso para ele. Bom, reverendo,
Vamos orar, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que vamos passar aqui. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor traga para nós esclarecimentos usando a vida do reverendo André. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha, está conosco aqui, reverendo, algumas pessoas. O Guilherme está aqui colocando para mim. Você vai colocar... tá. Entendi. Então, tá aqui com a gente, olha, o seu Francisco, ele é da Igreja de Boa Esperança, a dona Ruth Rosa. O Guilherme fez uma bagunça aqui com as telas. Foi mal. Eu estou tentando me achar aqui nas telas. Vamos lá. Vou começar com o YouTube. Vou colocar os dois mais... No YouTube está o seu Francisco, a dona Ruth, membro daqui da Igreja de Boa Esperança, a Geila Miranda, também da Igreja de Boa Esperança, a Iracilda Siqueira, e eu creio que ela vai gostar muito desse tema nosso, porque ela é minha irmã e ela trabalha com movimentos sociais e vítimas de violência. E esse tema eu acho que vai ser muito importante para ela. Ela trabalhou com comissões no Senado Federal, com a Anistia Internacional, e está aí com a gente. A nossa irmã Eliette Rosa, a Giovana Prado, filha do Miltinho, minha neta, a Bruna Soares, a Maria de Lourdes, da Igreja de Heliópolis, o Milton Cassiano, presbítero Miltinho, que você conhece bem, o seu Joca, que também você conhece, a nossa irmã Neiva Rosa, o Alex Oliveira, dona Dina Botelho. Olha aqui, o Miltinho está dizendo aqui, está reclamando, reverendo, que eu não coloquei que você é o secretário executivo da AMPRE. Eu falei, puxa, desculpa, né? Ele é presidente do Presbitério de Nova Iguaçu e é o secretário executivo da AMPRE, que é a Agência Missionária Presbiteriana de Revitalização e Plantação de igreja. Plantação de igreja, né? Isso, de plantação de igrejas. Então está aí conosco nossa irmã Daílza e o seu Carlos. Tem uma menina aqui que eu não sei se você conhece, o nome dela é Lise Sevilha. Você conhece essa menina? Conheço. Conhece, né? Gente boa, né? Filha do reverendo André. Um abraço, Lise. Bom você estar conosco. Agora vamos lá no Face. Está conosco a Rosemary Pavani, da Igreja Presbiteriana de Heliópolis, a Patrícia Alves, eu acho que ela é da igreja, fugiu aqui, mas é presbitério de Vila dos Teles, a Lourdes também é de Heliópolis, a Neiva é da Igreja Batista, a dona Daílza de Boa Esperança, a dona Maria da Penha de Boa Esperança, a Sônia Rocha, da Igreja de Cerâmica, a Marina Rainho, também daqui de Boa Esperança, dona Aurora Martins, que é lá de Nilópolis, Anderson Andinho, que é lá de Cerâmica, diácono Adilson Gomes. O pessoal está mandando um abraço para você, tá, reverendo? Todo mundo mandando um abraço aqui para você. A Núdia, nossa irmã aqui de Boa Esperança. Reverendo Israel Bernardo também está aqui conosco. O seminarista André Moreira, a minha cunhada Gessi Pains, de Bom Jesus do Itabapoana, minha ovelha Daniele, Rosa, a Nívia, esposa do presbítero André, lá da Cerâmica, a Patrícia Alves é de Jardim Paraíso. Tá? E aí a gente vai, conforme as pessoas forem entrando, a gente vai falando e perguntando de onde eles são, e a gente vai lá. Reverendo, o que motivou essa entrevista, esse bate-papo, foi o seguinte: a gente,
nesses últimos tempos, né, na verdade, esse assunto sempre foi muito, deveria, né, ser muito debatido e comentado, mas vez ou outra ele vai caindo no esquecimento, e aí acontece algumas situações que ele dá aquela explosão, né, como acontece aí com as questões midiáticas. E no dia 25 de maio deste ano, lá em Minneapolis, no estado de Minnesota, aconteceu aquele homicídio de George Floyd, que aconteceu lá nos Estados Unidos e que criou, né, as passeatas, os protestos, né, em relação ao racismo, e aí voltou o levantamento do Black Lives Matter, né, que é a questão vidas negras importam, e esse movimento começou em 2013 por causa da absorção de um policial, George Zimmerman, por causa da morte de um adolescente, né, em 2013. Mas a coisa é bem antiga, né? O troço é mais... Se a gente for olhar, tem lá Eu tô cheio de cola aqui, né? Você sabe, eu não sou bobo, né? Fiz as minhas colinhas aqui, né? A gente sabe que a história tem aí Martin Luther King, né? Começou, foi a questão de garantir o voto dos afrodescendentes nos Estados Unidos. Depois aí aconteceu aquela marcha de Selma, né? Até Montgomery, em 1965. Teve aí três marchas e aí foi firmada a primeira, que foi chamada Domingo Sangrento, né, por causa da perseguição toda que tinha, e entre as duas cidades 85 quilômetros. Então essa marcha aconteceu, e o interessante é que essas questões todas, porque muitas vezes as pessoas estão achando que isso é novo, né? Essas manifestações estão acontecendo agora, né? Mas não, elas vêm, né, já de muitos anos. E certa vez o Machado de Assis ele escreveu uma frase que me chamou a atenção, que ele escreveu uma coluna no jornal carioca, em que ele diz assim: quando aconteceu a proclamação da libertação dos escravos, né, 13 de maio de 1888, que ele vai e ele escreve uma frase no jornal, e a frase diz o seguinte: verdadeiramente foi o único dia de delírio público que me lembra ter visto. Ele disse que foi o clímax, né, quando houve a libertação dos escravos. E nos últimos dias a mídia, né, tem dado ênfase à questão aí do racismo após do que eu já falei, né, a morte do George Floyd, e que quem não viu, né, foi aquela forma bárbara. Eu estava assistindo o jornal quando eu vi aquilo, e a gente vê que foi uma situação realmente terrível. E aí eu pergunto para o senhor, como é que você, reverendo, define... Na verdade são duas perguntas, tá? Como é que você define o racismo e qual é a sua análise do ressurgimento do racismo? Antes de eu falar, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O racismo, ele existe mesmo ou isso é papo? Bom, antes de eu começar a falar aqui, eu quero só mandar aqui um abraço para a minha irmã Natália Rangel, que ela está no Face, e se eu não fizer isso, vai ficar muito triste, né? Manda ela e mais outras pessoas estão lá participando. Quem tiver aí pode cumprimentar as pessoas que estão aí no seu Face. Compartilhei isso. Bom, quero assim então estender o meu abraço, meu carinho a todos vocês que nesse instante estão aí participando no YouTube, no Face, tá? No meu e do pastor Vasco, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né? As faces ocultas do racismo.
Bom, a última pergunta que o senhor fez foi se o racismo realmente ele existe, né? Realmente ele existe, a razão pela qual nós estamos aqui conversando sobre esse tema, né? Conversando sobre este assunto, tá? Que está aí em moda, né? Esse assunto que está aí, no caso, aí, cada vez mais se apresentando. Tá? E eu vou, ao longo da minha fala, eu vou falar um pouquinho mais aí sobre essa questão aí, se ele existe ou não, até mesmo trazendo uma palavra de um professor de Harvard, tá? Que é o professor Randall Kennedy. Então, um pouco mais adiante eu vou falar sobre isso aí. Você perguntou, então, o que é o racismo, né? Como eu definiria o racismo, tá? Na verdade, você vai encontrar N definições sobre racismo, tá? Mas eu quero partir da seguinte premissa e entendimento de que o racismo ele pode ser entendido ou compreendido como digamos, uma falha de atendermos uma pessoa por ser tratada pela cor de sua pele. Então, quando eu deixo de atender um ser humano de cor negra, tá? Eu estou evidenciando racismo. Então, eu estou partindo do exemplo para a definição em si. Tá? Atender, o senhor diria, diz aí, esse atender é em qualquer situação. Em qualquer situação, quando eu nego esse auxílio, esta ajuda, só por ser negro de cor preta, no caso aí, né? Então eu estou evidenciando o racismo. Tá? Outra coisa também pode ser em não dar, isso é interessante, o racismo pode ser em não dar aquilo que a pessoa merece por causa da cor da sua pele. Vamos supor uma promoção numa empresa. Entre promover um negro e um branco, eu vou promover o branco. Poderia promover o negro, mas isso vai trazer algumas consequências para a minha empresa. Tá? Então, o racismo ele é algo, como disse meu professor, Dr. Silvio, que o racismo ele é o efeito de um mundo perverso. Nossa, que interessante essa O racismo definição, é o efeito de um mundo perverso. Tá? Então, quando o racista em si, ele manifesta, ele revela esta perversidade. Tá? Aí, de repente, você pode perguntar, mas isto é pecado? Consequência também do pecado, porque todos pecaram. Todos pecaram. Mas eu não posso usá-lo como a justificativa. Eu sou racista porque eu sou pecador. Não posso também caminhar por esse trilho aí. Mas um professor, doutor Adilson José Moreira, ele é professor no Mackenzie, São Paulo. Ele participou, acho que foi em 2000 e pouco, não sei se foi 2006, de um programa chamado Justificando. Esse é um programa interessante, que ele trabalha com a questão de justiça racial e assim por diante. E aí, ele definiu o racismo da seguinte forma: o racismo ele é uma estratégia, já bem, uma estratégia que disse utilizada pelo grupo dominante para atingir dois objetivos básicos, quais sejam: primeiro, manter o status privilegiado dos membros desse grupo. Vamos manter o nosso status privilegiado. Tá? E segundo, manter os grupos minoritários numa situação subalterna. Ao mesmo tempo que eu mantenho o meu grupo com privilégios, eu estou também aí mantendo aquele grupo minoritário como subalterno, ou seja, então eu estou praticamente aí dominando. Então, e ele diz o seguinte: ele entende que o racismo ele tem um aspecto denominado material,
cujo objetivo é manter o acesso ao grupo de certos membros ou de certas pessoas. Ou seja, vamos dificultar o acesso de outras pessoas a este nível, a esse patamar, dificultar o máximo possível, porque você pode perceber que no nosso mundo, no nosso dia a dia, as coisas são mais difíceis para alguns e mais fáceis para outras pessoas, principalmente as pessoas negras. Tá? Além disso, aí, ele admite a ideia, veja bem, a ideia de que o racismo pode ser ideológico, ou seja, de caráter dinâmico, podendo se manifestar de diferentes formas e também em diferentes lugares e época. Isso foi que ele falou em 2016. E aí, quando você colocou a questão aí do George Floyd, né, que no dia 25 do mês passado, aquele policial colocou não só o joelho, mas todo o seu peso no pescoço dele, levando praticamente aí a morte. Tá? E aí você me perguntou se o racismo, no caso aí, estamos vivendo, né, um reviver, um reacender do racismo. Na verdade, o racismo ele está presente no nosso meio. E nós não podemos negar de forma alguma a sua existência. Eu diria, por exemplo, como fator histórico, o racismo ele é bem antigo, bem como a sua prática. A luta na atualidade é no sentido de tentar combatê-lo. Ou seja, eliminar totalmente, eu vejo que é impossível. Mas temos que insistir nisso aí. Tá? Para Antônio Sérgio Guimarães, diz o seguinte, que o problema para combater o racismo, nesse caso no Brasil, consiste na eminência de sua invisibilidade, diz ele, posto que é reiteradamente negado e confundido com forma de discriminação de classe. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas preferem negar o racismo, dizer que o racismo não existe, e negar a existência do racismo é o mesmo que ignorá-lo. Não tem como a pessoa negar o racismo. Seria a mesma coisa, por exemplo, vamos riscar do Aurélio, né, do nosso dicionário, a palavra racismo. Acabou o racismo? Não. Ele continua existindo. Então não adianta eu negar. Não adianta eu tentar fazer vista grossa. Ele continua existindo. É interessante o que você falou sobre a questão do negro, né? Muitas vezes a questão do racismo é uma questão de impedir, né? Dele alcançar uma posição e tudo. Hoje saiu uma reportagem, uma pesquisa que foi feita pela Central Única de Favelas, e ela foi feita em São Paulo e foi feita pelo Instituto Locomotiva, e falando sobre as fases né? As fases do racismo. E uma das questões é justamente esta, que, por exemplo, a renda de todos os trabalhos, os negros, em média, eles têm um salário de R$ 1.764. Os não negros têm, em média, R$ 3.100. Mesma função, entendeu? E 50% dos que ganham até 50% ganham até negros, ganham R$ 1.223. Os não negros, R$ 1.815. Em outro patamar, os negros ganham R$ 4.591 e os não negros R$ 10.187. Muitas vezes fazendo a mesma função.
entendeu? Em outros casos, uns ganham, o negro ganha 3 mil e o outro ganha 6 mil. Então a porcentagem é assim, 90% nesse nível aí, né? Então, os trabalhadores não negros ganham, em média, 76% a mais que os negros. Então, isso aí está bem claro nessa pesquisa, que o racismo, o senhor falou aí, você falou que existem 2 tipos, né? Que seria assim, para eu entender, seria mais ou menos assim, o prático e o teórico, seria isso? Sim, pode ser. Porque assim, o prático é aquele que eu vou colocar e vou impedir e vou colocar a pessoa de lado e até mesmo em certas situações menosprezar e colocar numa posição mais inferior, o prático, né? E o teórico é aquele que muitas vezes está enraizado dentro das pessoas. Vou citar uma frase aqui para o senhor que eu ouvi no interior e muitas pessoas dizem e acham que ela não é racista. Essa frase é a seguinte: ele é um negro de alma branca. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Já ouvi isso. Então, isso não é. E aí as pessoas falam o seguinte: não, eu não sou racista. Mas tem esse tipo de frase colocada, né, engendrada dentro da sua própria cabeça. Aí, diante disso, nessa análise que o senhor fez aí sobre o ressurgimento do racismo, o senhor acha que eu estou aqui com algumas perguntas, e até agora surgiu uma pergunta que daqui a pouco eu vou fazer para o senhor aqui, tá? Que o pessoal aqui já começa a bombardear com perguntas aqui, né? Tanto de um lado quanto do outro. Por exemplo, a gente fala da Lei Áurea, né? Lá, 13 de maio, né? De 1888, foi feita a Lei Áurea, pá. Só que o que a gente muitas vezes não sabe é que ela foi uma coisa assim, não foi assim, pá, aconteceu. Né? Ela teve todo um processo, né? Primeiro teve a Lei Eusébio de Queiroz, que era aquela lei que eles não permitiam que os africanos, que o Brasil recebesse africanos, a questão do comércio. Depois teve a lei do ventre livre, que foi que as crianças, que os filhos de escravos já nasciam livres. Depois teve a lei do sexagenário, quem tinha mais de 60 anos não podia, e ela foi numa etapa, né? A primeira foi em 1850, depois 1875, depois 1885, depois em 1888 foi a libertação dos escravos, né? Mas as pessoas pensam só naquilo lá. Só que a pergunta que eu queria saber, por causa dessa questão aí do ressurgimento do racismo, se a lei desde 1850, ela foi sendo assim, trabalhada de pouco a pouco. Não deveria hoje, nós estamos em 2020, tem mais de 100 anos isso, do primeiro passo, né? Muito mais de 100 anos, 1850, 1950, tem, sei lá, tem quantos anos? Tem 150, 170 anos, né? Do primeiro passo da primeira lei lá da Eusébio de Queiroz. A gente não deveria estar mais amadurecido com relação a isso? A gente parou no tempo? Na verdade, essas leis todas que foram elaboradas, né, tentando ajudar o negro, né, sendo um escravo, foram leis para o inglês ver. Tá? Porque nenhuma delas praticamente aí serviu. Imagine, vamos supor, libertar o escravo quando ele completar, vamos supor, 65 anos. Exemplo. Tá liberto. Vai para onde?
Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Vai trabalhar onde? Tá. A lei do ventre livre. Nasceu, é livre, mas só que o senhor do engenho ali tinha o domínio sobre aquele escravo até ele alcançar a maioridade. Você vê, que lei é esta? Então, foi lei realmente para inglês ver. Na verdade, como você bem colocou, o Brasil deveria estar bem à frente do seu tempo no que diz respeito à escravidão. A escravidão, ela só acabou no papel, na prática, no papel, aliás, no papel, porque na prática ela existe ainda. Exemplo, você falou aí sobre aquele famoso adágio, né? Um negro de alma branca. Né? Imagine uma pessoa super importante falando isto, como aconteceu de forma diferente com um ministro do STF. Você deve se lembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso ele teve que pedir desculpas ao ex-ministro Joaquim Barbosa, pois ele o chamou de quê? De negro de primeira linha. Sim. Joaquim é um negro de primeira linha, você lembra? Lembro. Quando este recebeu uma homenagem, tendo o seu retrato, né, que foi fixado na galeria dos ex-presidentes da Suprema Corte. Na sessão de abertura, o ministro, no uso da palavra, ele pediu desculpas e justificou o que ele pretendia dizer. De seguinte, abre aspas, a intenção, disse ele, era dizer que Barbosa se tornou um acadêmico negro de primeira linha para celebrar uma pessoa que havia rompido o cerco da subalternidade, chegando ao topo da vida acadêmica, mas me manifestei de modo infeliz. Para Barroso, aí fecho aspas, para Barroso, dizia lá, não há brancos ou negros de primeira linha, porque as pessoas são todas iguais em dignidade, direitos, sendo merecedoras do mesmo respeito e consideração. Na sequência, ele diz ainda, eu, portanto, diz ele, gostaria de pedir desculpas às pessoas a quem possa ter ofendido ou magoado com essa frase infeliz. Gostaria de pedir desculpas, sobretudo se involuntária e inconscientemente tiver reforçado um estereótipo racista que passei a vida tentando combater e derrotar. E, ou seja, mesmo assim, tá, ele foi aconselhado a não falar sobre isso, ficar calado. Mas ele foi na tribuna e disse, boa oportunidade para enfrentar o racismo, disse ele, à luz do dia, até mesmo o que se esconde no nosso inconsciente. Tá? Essa expressão que usou aí, negro de primeira linha, o Du Bois, que foi um excelente orador da época, bem mais velho do que Luther King, ele morreu em 1915, por aí, um pouco mais aí, ele escreveu um livro chamado Os Negros de Alma, As Almas Brancas dos Negros, coisa assim. E ele é quem fala sobre a linha da cor. Diz que o problema do racismo chama-se linha da cor. E é esse problema que, infelizmente, vigora até o dia de hoje. Eu estou aqui com uma... Porque é bom nós lembrarmos, nós estamos falando sobre racismo, né? Uhum. Nós não estamos falando sobre preconceitos, é racismo, né? E de acordo com o dicionário, o racismo ele é um conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças, entre etnias. Então, porque teve pessoas aqui colocando, né, inclusive o meu próprio filho, o Rodolfo, sobe aí uma colocação aí dele. Olha, a questão toda é que não estamos debatendo sobre homens e mulheres, ou outra dualidade estereotipada.
estamos falando sobre racismo negro. Devemos respeitar esse lugar de fala e não tentar minimizar. A gente não está, né? É o que a gente está aqui abrindo, né? A gente não está falando porque, por exemplo, vamos dizer aqui um exemplo. Existe a questão dos obesos, existe a questão de opções sexuais. Nós não estamos falando nessa questão. Quando se fala em racismo, ele é uma questão de querer estabelecer, o que o senhor falou no início, né? Querer estabelecer uma hierarquia entre as raças. E até dentro das próprias etnias. Porque, por exemplo, existem casos africanos, né, na África, de que os próprios negros são racistas dentro da sua própria localidade. Uma etnia não aceita que case com outro tipo de etnia, né? Verdade, verdade. Então, existem esses racismos até mesmo dentro das questões de etnias. Agora, tem uma pergunta aqui que o presbítero Milton está fazendo, que tanto o Milton quanto a Daniele. O Milton, você sabe, ele é engenheiro, né? E a Daniele, ela é psicóloga. E eles estão fazendo uma pergunta aqui, reverendo, boa noite. Eu gostaria de ouvir a sua opinião quanto às cotas raciais diversas que o governo oferece. Elas beneficiam realmente os negros ou elas acabam se tornando mais uma forma de racismo? E a Daniele faz a mesma pergunta, mais ou menos dentro da mesma linha, né? Mais ou menos assim, né? E assim, ou seja, dentro dessas cotas dos negros, o Milton continua, e assim desvalorizando e inferiorizando os negros. Pois, no meu ponto de vista, negros e brancos são totalmente iguais e capazes. Como o senhor vê isso? E a Daniele está perguntando sobre a cota para negros, que na verdade dá para colocar todo mundo na mesma pergunta. Meu pacote. Né? Entendi. Veja bem, quando se fala sobre cota, né, racial, nós vamos encontrar aí uma divisão praticamente aí do pensamento. Você vai ter um grupo que aceita a questão da cota racial, outro que não aceita. Até mesmo o próprio negro, tem negro que ele não aceita essa questão da cota racial. Por quê? A cota racial nada mais é do que praticamente de uma política pública, ou seja, para facilitar o acesso, né, daquelas pessoas que não tiveram uma boa educação pública. Ou seja, vamos na disputa aí para entrar numa universidade, num vestibular, é claro e evidente que aquele que não teve um bom preparo, ele vai ficar sempre atrás. Entendeu? Então, a ideia de cotas não é fazer com que o negro venha com um pix na mão, mas eu particularmente vejo como uma dívida do Brasil. Uma questão uma assim, dívida, de reparação, né? Porque quando os negros, no fim, entre aspas, da escravidão, tá, esse pessoal todo ficou largado. Ficou sem renda, sem moradia, e até hoje ninguém recebeu praticamente nada. Por isso que muitos resolveram permanecer com os seus senhores. Então, na verdade, quando o governo estabelece essa cota racial, ele não está fazendo um favor, é uma obrigação. Então, tem gente que vê a cota racial aí como um desmérito, porque é humilhante. Não, eu não vejo como uma humilhação, mas um direito meio que possibilita a pessoa a ter que lutar no mesmo pé de igualdade. Tá? Porque para quem teve realmente todo um bom preparo, vai nadar de costas nesse negócio aí. Tá? E você vai perceber que são poucos os negros que conseguem ascender na vida, tá? Sem, às vezes, ter que lançar mão disso aí. Então, você vai encontrar pessoas que vão defender a cota racial e outros que são extremamente
contra. Tá? E até pastores que são contra essa questão de cota, né? E achando que isso vai desmerecer a pessoa. Tá? Eu particularmente não vejo assim. Tá? Mas, infelizmente, ou seja, nós vivemos num país livre, né? Felizmente, né? Vivemos num país livre, a pessoa manifesta o seu pensamento, nós respeitamos, mas eu creio que nós precisamos fazer alguma coisa por esse povo menosprezado, desprezado, esquecido ao longo da história. Aqui, o presbítero Roberto, que também está conosco aqui, é tesoureiro do presbitério de Nova Iguaçu, e presbítero da Igreja de Boa Esperança, ele está colocando que ele outro dia publicou no Face um vídeo de um pai que chama, não sei se você viu, um pai que chama uma criança e mostra a criança, né, o filho, uma criança negra e uma criança branca que estavam brincando, e ele pergunta algumas coisas para o filho, e o filho falou, não, vejo duas crianças ali, mas um era negro e outro era branco. E no olhar da criança, né, a criança vê realmente duas crianças. Ele não vê assim, uma criança negra e uma criança branca. Isso poderia ser, então, assim, uma questão de que os pais que já têm uma questão racista imprimem nos filhos, né, esse tipo de pensamento, e aí a criança vai crescer, vai se tornar um adulto que vai ser um adulto racista, seria isso? Olha, é uma excelente colocação feita nesse momento. Eu respondo usando o que aconteceu na vida de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., ele narra que ele, quando ainda era pequeno, talvez na faixa dos seus 7 ou 8 anos, ele tinha um amigo branco. E de família cristã, o pai era pastor batista, né? Eles sempre iam à escola dominical, e ele perguntou ao pai um dia, quem é Deus? Né? Ele falou, Deus é amor. Tá, mas se Deus é amor, Deus ama todas as pessoas? Ama sim e tal. Tanto faz a pessoa branca como a pessoa negra? Sim, ama sim. Aí ele perguntou, então por que o meu colega fulano de tal não fala mais comigo? Porque ele me falou que a mãe dele proibiu de falar comigo porque eu sou negro. Isso ficou na cabeça de Martin Luther King Jr., que ele cresceu com esse estigma na cabeça dele, e para ele, até então, Deus era um Deus carrasco. Um Deus que não trabalhava na vida das pessoas, que não mudava as pessoas, porque se ele fez todas as pessoas iguais, né, à sua imagem e semelhança, por que então existia naquela ocasião, ainda existe até hoje, esta diferença entre as raças? Só depois de grande foi que ele veio a entender o motivo, entendeu? Então, pode acontecer da pessoa realmente o ambiente dela crescer e ter essa formação racista, como, por exemplo, os membros da famosa Ku Klux Klan. Sim. Os membros da Ku Klux Klan, desde pequenos, seus filhos ali já são educados na forma de odiar os negros. E a história mostra isso, e até também tentando aí fundamentar à luz da Bíblia. Sim. Uma colocação aqui, uma colocação aqui, uma irmã fala assim, conheço uma família em que a mãe negra falava para as 4 filhas negras, desde criança, que elas tinham que casar com homens brancos para melhorar a raça. Olha que situação. Uma mãe negra, talvez até por questão de medo de coisa que ela tenha vivenciado, né, e estava passando para as filhas. Uma outra coisa que o Rodolfo coloca, que as piadas secretas contadas no seio da família são uma perpetuação do racismo estrutural. E isso
a piada com o negro, né? Falando, colocando numa situação mais difícil. Uma outra pergunta aqui que surgiu, e essa é bem assim, direta para o senhor, pastor. O senhor já passou por uma situação de racismo na igreja? Colocou a mão no óculos. Esse momento. Alguém ia fazer uma pergunta dessa, né? Eu ouvi que acabou de passar um trem por aí, não foi? O trem. Eu já pedi essa empresa para não, a RMS, para não passar trem aqui entre 8 e 10 horas da noite, mas eles não me obedeceram, não. Bom, é que na verdade aliás, o trem estava saudando a pergunta, entendeu? O trem estava fazendo uma saudação à pergunta que foi feita aí agora. Tá certo. Na verdade, o nosso Brasil, né, nosso país, ele realmente está fundamentado aí, né, estruturado aí no racismo realmente estrutural. Ou seja, a gente observa desde a sua formação, o racismo está presente na estrutura, e como a gente já chegou a ver aqui, o que temos que fazer é combater as estruturas, né, racistas, não indo para as ruas, né, para quebrar as coisas de forma alguma, mas através do diálogo, da conversa, e eu creio que é aí que entra a função do crente, né, em Jesus Cristo, ou seja, para poder fazer a vez dele. Veja bem, me perguntou aí se eu já sofri o racismo, né, se eu já fui vítima de racismo, né? Na vida, todos nós enfrentamos situações quase que parecidas, né? Um colega lá de São Paulo fez um sermão sobre racismo. Eu compartilhei com ele 2 textos que eu escrevi sobre racismo. Ele gostou, e aí ele me perguntou se eu já sofri isso na pele, né? Eu falei, sim, eu já sofri essa questão na pele, e eu sei que não é fácil. Eu até disse para ele, olha, se fosse hoje com o conhecimento que eu tenho, seria diferente. Mas no início de tudo, não sabia ainda como proceder. Mas eu já passei aí por esse vale da sombra da morte. Deve ser, não é nada agradável, né? Vai ter alguma coisa no Face? Alguma. Tem alguma coisa aí no Face? Pergunta? Não, né? Então vou continuar aqui. Então, eu estou intercalando as minhas perguntas, tá, Ribeiro? Com as perguntas que o pessoal está no Face aqui fazendo. Oi? No YouTube, né? E tem pessoas aí no Face. Fizeram alguma? Não, né? A Carla, olha, Carla Rainha, aqui da Igreja de Boa Esperança, está dizendo: minha tia negra não gostava de negros. Olha que coisa interessante, né? Boa noite, Nara. Grande abraço para você, o Francisco Carlos. Esse pessoal que eu estou citando agora, Inara, Francisco Carlos, eles foram amigos meus de primário, rapaz. Encontrei com eles semana passada no Facebook. Eles me acharam, foi uma festa, sabe? Encontrar com esse pessoal aí todo e rever, né? Vendo o pessoal, é muito legal, né? Eu tenho uma segunda pergunta aqui para você. Sim. Que é: como você vê a questão do racismo hoje? Você já falou alguma coisa, mas eu queria que você fosse mais. Mas você vê a questão do racismo hoje no que diz respeito ao acesso dos negros à educação, aí você já falou da cota, né? Mas a ocupação de cargos, espaços na sociedade de uma forma geral. Vou te dar um exemplo. A Igreja de Nova Iguaçu é a igreja mais antiga, né? Aqui é a mãe de todas as igrejas do nosso presbitério, né? É a sede do nosso presbitério. Ela não é uma igreja racista, senão não iria aceitar um pastor negro, certo? Não é. E eu conheço a igreja, né?
Diga-se de passagem, para quem não conhece, a igreja está linda por dentro. E daqui a uns dias também vai ficar linda por fora, né, reverendo? Vai ficar, Com vai certeza. fazer aquela obra bonitona lá, né? Vai ficar linda. A igreja já está linda. Quem tiver a oportunidade de conhecer a igreja de Nova Iguaçu vai ver que o templo, os bancos, gente, parece banco daquela limusine, né? Banco que você senta assim, o banco te abraça, gostoso. Mas, então, a igreja não é uma igreja racista. Mas, por exemplo, o senhor já notou que dentro das universidades a gente quase não vê professores negros, embora tenham professores capacitados para isso? Não sei nos seminários. Não tenho esse conhecimento nos seminários presbiterianos e outros seminários. Mas nas universidades, eu digo isso por várias, e eu trabalhei em uma, eu sei que eu não vejo mesmo. O que o senhor acha disso? Porque, só uma colocação, porque o senhor, você, reverendo, você não tem uma graduação só, você não tem teologia. Você fez direito, você fez mestrado, você fez pós-graduação, você fez doutorado na área de teologia e você tem doutorado na área de direito. Está fazendo agora o mestrando, né? Está mestrando ou é doutorando? Na área de pós-graduação, né? Em docência do ensino superior, né? Para a Universidade do Mackenzie. Isso. Só tem vários títulos. Eu conheço pessoas também que têm. E eu não vejo essas pessoas inseridas no mercado, por exemplo, na área da educação. Você vê poucos professores negros. Não é que eles não tenham capacidade e nem formação, porque eu sei que tem. Como é que o senhor vê essa questão aí do racismo hoje, no que diz respeito ao acesso ao negro no mercado de trabalho, na ocupação de cargos, espaço da sociedade de um modo geral? Ok, bom, isso aí tem um título, chama-se Racismo Institucional. Racismo institucional? Racismo institucional. Uhum. Essa questão do racismo institucional, ele surgiu na década de 60, né? Ou seja, ele só passou a ser conhecido por este nome em 1990. Quando você até citou aí o Tribunal da Inglaterra, ele deu uma resposta à população, foi em virtude de um assassinato do estudante negro, Stephen Lawrence, por jovens brancos. E aí foi que o pessoal então definiu a questão do racismo institucional. No Brasil, por exemplo, o racismo institucional ele pode ser entendido pelo termo de discriminação indireta ou até mesmo pelas ações, né, das instituições que consciente ou inconscientemente criaram meios que possam dificultar o acesso de pessoas capacitadas para determinados cargos. Para quê? Para que possam reservar esses cargos para indivíduos do mesmo grupo. Tá? Então, isto atrapalha para que outras pessoas com know-how, com competência, elas consigam assim então ocupar este espaço. Tá? Ou seja, é o objetivo também, eu diria, de garantir privilégios, acordos estabelecidos, manter o status quo da classe branca dominante, que a gente vê isso aí de forma muito, muito nítida. Tá? Então, infelizmente, isto acontece. Como você colocou, tem muitas pessoas capacitadas, negras, que estão fora do mercado de trabalho, que poderiam estar dando aulas nessas faculdades, universidades, colégios, né? ajudando aí na formação
cultural. Mas, infelizmente, a gente percebe aí que esse tipo de racismo ele criou essa barreira. E aí, poucas pessoas conseguem. É só faz uma pesquisa aí, você vai perceber, você vai ver de quantos professores negros nós temos aqui e acolá, você vai ver que são pouquíssimos. Nós temos negros que são competentes, vamos supor se de repente eu montar um seminário e eu queria falar sobre processo do trabalho de seminário, exemplo. Tá, vamos chamar quem? Vamos chamar fulano de tal. Aí quem vai vir, o tal do fulano de tal, você vai ver que de repente é um cara branco, uma mulher branca, seja o que for, mas nós temos, dentro do Pablo Mackenzie, por exemplo, em Campinas, uma doutora em processo do trabalho. Entendeu? Ou seja, que é a doutora Alessandra. Nós temos um doutor dentro do Mackenzie, negro, que é formado em Harvard, que é da aula de direito constitucional, o cara é fera. Sei. Nós temos outro doutor que está está como professor visitante até o mês de agosto nos Estados Unidos, doutor Silvio de Almeida, negro, que foi meu orientador. Cara super competente. Okay? Mas, fora esses aí, temos outros que, infelizmente, estão fora da sala de aula. Sim, mas porque aí o racismo serve como essa barreira aí. Sim, porque, como você falou, você citou 3, né? Se eu for olhar em algumas universidades do Rio mesmo, não tem uma quantidade assim expressiva. Embora eu saiba que existam pessoas que têm condições de estarem lá. Inclusive o senhor tem condição de dar aula muito bem numa universidade. Espero que isso aconteça rápido, tá? Aqui tem a minha irmã Iracilda, ela faz uma colocação, né? Algum tempo atrás, nos assassinatos de negros, usavam muito o auto de resistência. E lutamos muito para derrubar esses autos. E o grupo que ela trabalhava foi muito criticado por defender a verdade, né? Não era uma questão de auto-resistência, muitas vezes era execução sumária. A minha outra irmã, né, lá de Carangola, está com a gente aqui, lá em Minas, a mãe do Vitor, sabe, né? Sim, sei. Minha irmã ela diz assim: certa vez eu vi uma negra falando para o filho que não queria tomar banho. Menino, deixa de branquice. Isso também não é racismo? Da parte do negro para com o branco? Sim, foi o que a gente viu aqui no começo, né? Ou seja, às vezes é o próprio negro também, no contexto dele ali, ele manifesta esse pensamento racista, assim também como o próprio branco, né? Ou seja, tudo que é de ruim é taxativo para o negro. Para né? o negro, né? O Milton faz uma pergunta, senhor. Pergunta para você agora me responder como pastor e advogado. Juntar aí as duas coisas. Vem Milton aí, né? Racismo na igreja deve ser tratado somente ele frisa bem, racismo na igreja deve ser tratado somente na disciplina bíblica, pelo conselho ou também na esfera civil? Muito bem. Vamos lá. Racismo na igreja deve ser tratado pela esfera bíblica? Sim, você vai trabalhar com a pessoa ali a questão bíblica. Tá? Mostrar que não pode haver diferença, porque a partir do Gênesis, você pega lá, quando Deus criou o homem, aliás, para mim esse é o texto central, Deus criou o homem sua imagem e semelhança, a imagem de Deus criou macho e fêmea. Tá? Então nós temos a imagem de Deus,
E Deus, quando nos olha, ele não vê pessoas pretas, pessoas brancas, ele nos vê através de Jesus Cristo, então, através do sangue que Jesus verteu por nós, então ele não vê esse tipo de preconceito. Então, à luz da Bíblia, eu tenho que mostrar para aquela pessoa que somos um em Jesus Cristo. Também tenho que tratar a questão no conselho, uma vez que se tornou uma questão pública. O conselho local, ele precisa chamar essa pessoa, conversar com ela, mostrar que isso está errado e até para que a pessoa se arrependa. Tá? Se ela não se arrepender, aí, então, obviamente, aí nós temos as disciplinas necessárias. E na esfera civil, também. Ou seja, está fora da igreja, meu amigo, se ofendeu alguém, machucou alguém, entendeu? E aí é lei. Eu vejo assim, eu vejo assim. A questão não é só o fato de sermos cristãos, no meu caso, como pastor, a pessoa ofendeu, a igreja foi, conversou, o cara não quis se reconciliar, foi embora, entendeu? Como eu falei no começo, né? Hoje, se aquela questão que eu sofri fosse hoje, seria diferente. Seria bem diferente. Então, eu vejo que a igreja em si tem um papel primordial. E é pregar essa unidade, é pregar o amor, pregar, ensinar para as pessoas que somos um em Jesus Cristo, tá? Que não pode haver essa divergência entre nós. Tá? O conselho mostrar para a pessoa, à luz da Constituição, à luz também da Bíblia, que ela está errada. Tá? E se mesmo assim se demonstrar quanto mais, aí, meu amigo, despacha. Aí sim, despacha. A primeira igreja que eu fui pastor, ela era eminentemente negra. Todos. Os únicos brancos, vamos dizer assim, era eu, minha esposa e meus 2 filhos. Os outros todos eram negros. E nós nunca tivemos nenhum problema, né? Lá, né? Aqui eu tô vendo, tem um grupo aqui saudosista, tá, reverendo? Ó, Dona Eliette tá falando, ó, meu pai construiu a igreja presbiteriana em Nova Iguaçu, era o presbítero Jarba Rosa e minha mãe Judite Rosa. A Kátia tá falando, lembro do pastor André na época da mocidade. A Kátia devia ser bem da UCP, do Hall de Berços, né? E o reverendo Kátia, filha da Dona Eliette. Eliette Rosa, Kátia Rosa. A Kátia Maia hoje, né? Que ela casou. A Kátia falando, olha, lembro do pastor André na época de mocidade. Tinha o Vandinho e o Feijão. Como conheci ele na igreja, na escola, estudei com ele. Carlos Henrique, é isso. Né? O Vandinho é o filho do pastor Celcinho. Ela é sobrinha da Eunice Rosa. É filha da Dona Eliette, a Kátia. Interessante. Agora, tem uma outra colocação aqui, uma pergunta que eu quero colocar aqui para o senhor. Você recentemente defendeu a sua tese de doutorado e você abordou a questão do racismo nessa tese de doutorado e, assim, achei muito interessante o tema, e corajoso, né? Numa questão, assim, de defender esse tema numa tese de doutorado. Dá para você falar, assim, rapidinho para a gente aí, fazer um resumo desse assunto, para a gente, dessa tese, para a gente ouvir? Enquanto você está fazendo a pergunta aqui, olha, vou fazer algumas colocações aqui. O senhor Francisco Cláudio, aqui da Igreja de Boa Esperança, ele falou, o pastor que me batizou é um pastor de cor negro, né? E eu amo muito. Pastor Edmilson Bartolomeu, da Igreja Batista Nova América. A Kátia lembrou, isso mesmo, Carlos Henrique. E aí tem aqui também Irmãos de Campos, né? Lá da Igreja de Campos, tá o presbítero Ivan Braga, da Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Coloca no Face para mim rapidinho aqui, só para poder ver aqui. Tem o nosso irmão Carlos Levindo, lá da igreja. Olha,
Boa noite, pastor. Tem pessoas que quando vê um negro sentado no ônibus, é nítido, vemos essas pessoas procurando um outro lugar para sentar. E o Levindo, o caso do Levindo da Igreja da Cerâmica, esposo da Didi, lá da Cerâmica, da Maria José, e ele é negro. O Jefferson Lima, da Igreja de Jardim Ulisses, está dizendo aqui, quando o racismo é pela sua região, quando é a pessoa de uma determinada região do Brasil e ela sofre racismo por isso. Aí eu não sei se seria racismo, seria, reverendo? O nordestino, por exemplo, seria a questão de racismo, de preconceito, como é que seria isso aí? Seria, entraria por aí também. Por racismo? É. Entendi. Então ele faz a seguinte pergunta: e quando o racismo é pela sua região? O que você acha disso, né? Quando a pessoa é de uma... Peraí, Guilherme, estou no Face. Quando a pessoa de determinada região do Brasil, né, ela sofre racismo por isso. Por exemplo, vamos dizer aí, os nordestinos, né? Ou então o paulista, por falar o R mais puxado, ou mineiro, por falar o ai. O que o senhor fala disso? Aí você já começa a mexer com certas pessoas ou povos, né? Nesse caso aí, seria até crime. Tá? Até crime, tá? Porque as pessoas pensam que no caso do racismo você estaria só ligado aí, no caso de você chamar o cara de negro ou de você fazer isso, aquilo, outro, mas também aí no caso o nortista, né, como ele bem colocou aí, quando eu começo a ofender esse meu irmão, como eu coloquei, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né, eu estou manifestando aí um preconceito racial para com ele sem medida. Não posso de forma alguma agir assim. Você também falou aí de alguém que entra no ônibus e vê uma pessoa negra. Ele tem pessoas que quando vê um negro sentado no ônibus, é nítido que a pessoa que entrou procura um outro lugar para sentar que não seja ao lado do negro. Isso não é de hoje, não. Na época de Martin Luther King, quando ele foi pastor nos Estados Unidos, lá no Alabama, a Rosa Parks, por exemplo, uma senhora, que havia uma lei chamada uma lei de separados mas iguais, ou seja, você poderia estar no mesmo ônibus com brancos e negros, só que os negros tinham que ficar na parte de trás, os brancos na parte da frente. Os negros entravam pela parte da frente, pagavam a passagem ou o ticket, tinha que descer e entrar pela porta traseira. Tem até um filme com a Whoopi Goldberg, né, que fala sobre isso. Então, aí quando ele ia pegar o ônibus, o cara saía com o ônibus, né? Teve uma ocasião que Rosa Parks vinha do trabalho cansada e ela sentou na frente, o ônibus encheu, entrou uma pessoa branca e parou perto dela e disse para sair. Ela falou: eu não vou sair. E ele ficou. Só que ela foi presa. Foi a partir daí que Luther King começou a sua luta a favor dos negros, né, lutar pelos seus direitos. E o que ele fez? Ele fez um boicote que durou 382 dias, no qual nenhum negro utilizou ônibus ou táxi das companhias, tá? E aquilo levou a companhia quase que à bancarrota. Foi daí, então, que ele veio aquela marcha de Selma, a marcha de Washington, e depois, no final, também, a marcha para Washington, né? Foi quando ele proferiu o seu belo discurso, I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Né? Tá? Na ocasião, quando liberou para que as pessoas negras pudessem sentar em qualquer lugar, o negro sentou num banco para 2 pessoas, o ônibus ficou cheio e ficou um espaço vazio. Entrou um senhor branco, ele ficou de pé. Aí disse o motorista: por favor, meu senhor, eu queria se assentar. Ele disse:
eu nunca me assentei e nunca me assentarei ao lado de um negro. Então, era uma situação muito triste, humilhante para aquelas pessoas. Eu tenho na opinião dessa entrevista que eu falei que teve hoje, né, que a CUFA, né, Central Única das Favelas, lá em São Paulo, pelo Instituto do Locomotiva, fez, na opinião dos entrevistados, que foram 3.111 pessoas entre os dias 4 e 5 de junho, 62% dos entrevistados acreditam que o racismo está na sociedade brasileira. Ou seja, 62% acreditam que o racismo está na sociedade brasileira. 38% acreditam que o racismo está em apenas algumas pessoas. 93% desses entrevistados acreditam que o combate ao racismo é uma luta de todas as pessoas, a grande maioria, né? 7% acredita que é uma luta só dos negros, que só os negros têm que lutar, né, sobre isso. E agora a gente já está caminhando, né, já para o finalzinho, tem mais 15 minutos aqui. O que você acha dessa questão aí essa patrulha, né, do politicamente correto? O senhor acha que está deixando o mundo chato? Como é que é isso? O que você acha disso aí? Politicamente chato, politicamente correto, né? E você não pode mais brincar. Por exemplo, eu brincar com um amigo meu. Eu tenho uma ovelha aqui na igreja, que é o Lenilson, e ele é grande, sabe? Ele parece um urso, grandão, assim, e ele é negro. E ele é um dos auxiliares de diácono da Igreja de Boa Esperança. E a esposa dele chama ele de negão, meu negão. Mas será que se eu chamar... Eu sei que se eu chamá-lo, ele não vai ficar chateado comigo. Mas será que se alguém ver eu chamando de negão, será que alguém vai me criticar? Como é que você vê isso aí? De repente ele não vai ficar chateado com você, mas não vai gostar. Entendi. Uhum. Ele não vai gostar. Ele vai até relevar para ser seu pastor e tal, mas quando isso se torna cada vez mais corriqueiro, ficar uma coisa pejorativa, seria isso? Né? Ele vai chegar e falar para você parar com isso, porque quando vem da esposa dele ali, é uma questão de carinho. De carinho. Uhum. Só os dois. Mas quando o terceiro se envolve nesta relação, não é a mesma coisa. Então, há certas coisas que eu não devo brincar. Uhum. Não devo brincar. Mesmo que seja meu colega, entendeu? Eu já repreendi colegas por causa disso. Ô, negão, olha só. Por que você está negão? Tudo bem que eu sou negro, tudo mais e tal, mas vamos... Não precisa me chamar de branco, eu não sou branco. Mas agora, quem ouve isso aí não sabe com que intensidade você está falando. Como que a coisa está sendo falada, né? Isto. Uhum. Então, é preciso evitar isto. É a mesma coisa falar, não, esse aqui é meu irmão, é um negro de alma branca, né? Como colocou o ministro lá, né? Um negro de primeira linha. É a mesma coisa. A Kátia está colocando aqui, o Carlos Henrique, né? Quando eu conheci, ele se apresentou como Feijão. Esse Carlos Henrique. Acho que ele não se importava. Ela está rindo aqui, mas era uma questão aí, né? De mocidade, de rodas de amigos ali, né? E a gente poderia, há um tempo atrás, de repente, conversando, brincando, não era uma coisa assim. Agora, reverendo, deixa eu só pedir uma coisa ao senhor. Eu não sei, eu vi aqui nessa entrevista, nessa pesquisa,
que a pergunta era assim: não vejo problemas em fazer piadas sobre pessoas negras. Concorda totalmente, 7%. Concorda em parte, 11%. Não concorda nem discorda, 10%. Discorda em parte, 12%. Discorda totalmente, 60%. Que discorda, ou seja, assim, essa questão, né, de não ver problema. Você acabou de falar agora, né, que as pessoas muitas vezes pegam esse tipo de colocação e acham que podem fazer qualquer tipo de brincadeira, não é? E isso acaba se tornando uma coisa séria, porque quando esse tipo de coisa acontece, a gente começa a pensar sobre a igreja, né? Dos perigos que pode ter o racismo dentro da igreja. E eu louvo a Deus, né, pelo nosso presbitério, louvo a Deus pelas igrejas do nosso presbitério. E eu queria agora deixar a bola para o senhor aí, encerrando, para a gente poder estar encerrando a nossa live, orando. E queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Ok. Bom, para falar aqui um pouquinho, o racismo só vai começar a diminuir aí quando começar a doer no bolso das pessoas. Até esse tipo de brincadeira, começar a doer no bolso, a coisa vai começar a mudar. Você me perguntou também aí sobre uma tese que eu escrevi, sim, né? Bom, a tese que eu escrevi do meu curso de doutorado teve como título Teologia Negra e Filosofia do Direito no Pensamento de Martin Luther King Jr. Foi uma tese na qual eu desenvolvia toda a questão de teologia negra. Trabalhei aí com um dos autores mais conceituados dessa questão, tá? E falei sobre, no caso, depois falei sobre Martin Luther King. Ele elaborou alguns elementos, né, de uma teologia negra, que ele fez menção nas suas pregações também, pregando para os seus irmãos, e a luta dele na conquista dos direitos, né, civis e humanos, né, dos afro-americanos, para que conquistassem de ir, de vir, de votar, de ser votado. Foi como ele disse na ocasião: a gente não quer nada de você do governo, a gente só quer uma coisa: deixe a gente votar. Só isso. Deixe a gente votar. Se a gente votar, tá bom. Pedindo direito de escolha, né? Uma coisa. Só pediu isso. Deixe a gente votar. E aí, quando eles conseguiram obter essa permissão, né, para votar, aí foi que a coisa começou a mudar. E aí também um primeiro negro assumiu a Suprema Corte dos Estados Unidos, e a história começou a seguir aí um rumo diferente. Bom, fechando aqui a minha fala, eu só tenho a agradecer por esse momento, esse espaço para a gente poder conversar sobre esse tema que muitas pessoas querem evitar, mas praticam no dia a dia, e até também servir de orientação para os pastores no dia de hoje, né, em geral a liderança, de como agir diante disso, qual deve ser o meu papel no combate ao racismo, o que a igreja pode fazer para combater o racismo, o que eu faço se eu perceber em sinais de racismo na minha igreja, qual o caminho a seguir. Então, essas coisas, com certeza, elas vão nos ajudar bastante. E mais ainda, para que os nossos irmãos, meus irmãos negros e negras, né, que nunca se sintam assim por baixo. Por mais que não tenhamos a ajuda de A ou de B, vamos erguer a cabeça, vamos lutar,
porque com certeza vamos conquistar esse espaço, né? E vamos provar para as pessoas que realmente somos alguém, somos gente com direito e que também que deve ser respeitado e também que é merecedor também de todo amor e de todo o carinho. Tá? O racismo existe e nós não podemos negá-lo de forma alguma. Joia. Reverendo, quero te agradecer por você ter aceitado, né, esse desafio de estar aqui com a gente. E eu quero agradecer também a todos que estão conosco, tanto no Facebook quanto no YouTube. E a gente está aí na eminência estamos conversando com uma profissional da área de saúde para ver se muito em breve a gente pode chamá-la para estar conosco. O desejo nosso é que ela esteja, para que a gente possa bater um papo, né? Também agora sobre a questão de saúde diante dessa situação toda que a gente tem vivido. E eu vou convidar o reverendo André, ele vai estar orando para encerrar aqui a nossa live. E então agora o reverendo André vai orar pelas nossas vidas, orar por você, querido. Se você fez um pedido, a gente hoje não dá para anotar, porque é mais um bate-papo, mas tem pedido de oração, então o reverendo André vai estar orando agora por nós. Logo em seguida ele vai estar dando a bênção para nós também. Pai, a nossa gratidão por esse momento, por participarmos desse encontro, para falarmos sobre essa questão do racismo. Te peço por Jesus que tu trabalhes em cada mente para que, aquecida pelo teu amor e solvida pelo teu Espírito, compreenda essa questão e se disponha a trabalhar para evitar que isso se alastre cada vez mais. Obrigado por cada um que participou. Abençoe a sua vida. E se porventura alguém está enfermo, eu rogo em nome de Jesus a cura. E dê também ao teu povo uma noite de paz tranquila na tua presença. Eu te peço por Jesus Cristo hoje e sempre. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam convosco hoje e para todo sempre. Amém. Reverendo, muito obrigado. Queridos, vocês estiveram conosco, muito obrigado. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos com o culto para os adultos na nossa live e às 19 horas com o culto infantil. E amanhã vai estar conosco o irmão do Bob. É o irmão ou primo? Ele vai ver com o Bob ainda, se vai ser o irmão ou se vai ser um dos dois vai vir, ou o irmão ou o primo do Bob vai estar conosco amanhã às 19 horas. Deus te abençoe, se o Senhor nos permitir, amanhã nós vamos estar